As 10 melhores lutas de Naruto é o que vamos falar aqui hoje, meus parceiros. Naruto clássico e Naruto Shippuden tem muitas e muitas lutas maneiras. Então é claro que muitas dessas lutas que você vai ver neste vídeo serão baseadas na minha opinião, como é de se esperar. Mas tenho certeza que muitas dessas lutas vocês vão concordar, são lutas muito boas e algumas estão entre as melhores e mais memoráveis de todo Naruto. E provavelmente alguma delas estará na sua lista de melhores lutas. Eu sou o Mads, você está no Fala Mads, canal onde fala de mangás, animes, coisas relacionadas, cultura pop e por aí vai. Tô tentando fazer esse canal crescer, então inscreva-se aí por favor, que ajuda demais. Obrigado por tudo e bora lá! Lembrando que essa lista não é necessariamente do melhor para o pior e nem do pior para o melhor. São só as 10 melhores lutas de Naruto na minha opinião. E eu quero que você comente aí quais são suas lutas preferidas de Naruto. Para começarmos, vamos falar aqui de uma luta que é até bem lembrada pelo público em geral, que é Naruto e Sasuke versus Abusamomoshi. Se eu tivesse que resumir essa luta em uma palavra, seria empolgante, pois essa é a primeira luta de Naruto que realmente vemos o Naruto em ação de maneira efetiva. Antes disso, tivemos até alguns momentos do Naruto treinando para pegar os Gizos e tudo mais, porém foi nessa luta que realmente vimos do que o Naruto, do que o nosso protagonista e o próprio anime Naruto em si podia nos proporcionar em questão de coreografia de luta, já que o Kishimoto manda muito bem nesse sentido. Além de ser basicamente a primeira luta que o Naruto e o Sasuke se unem para derrotarem o oponente. E cara, essa luta em si é muito maneira. Vemos a determinação do Naruto, vemos o Naruto se transformando em Shuriken, o Sasuke entendendo o plano do Naruto, e é um momento muito hype onde o Kakashi estava preso. Tudo isso, tudo que aconteceu nessa luta é simplesmente cinema. E foi nessa luta também que começamos a ter a relação do Naruto e do Sasuke mais aflorada ainda na rivalidade deles. Em segundo lugar, temos Rock Lee versus Gaara. Essa luta mostra o que realmente torna Naruto especial, que são seus personagens. E um desses personagens que tem uma luta que rouba a cena é o Rock Lee. Além dele ser um personagem extremamente carismático, carregar consigo o arquétipo do esforçado, ele é a personificação da persistência. E outra coisa que vale a pena ressaltar é a animação em si dessa luta, que é muito bonita. Inclusive, essa animação dessa luta tem muito peso nos golpes. Cada golpe que ele dava no Gaara, você conseguia sentir plenamente. Inclusive, se você for assistir essa luta ainda hoje, ela é muito suave de ser assistida. É meio estranho pensarmos que essa animação antiga supera a do Shippuden muitas vezes. O outro ponto que vale a pena ressaltar aqui é que essa luta nos passa uma coisa triste, mas que é muito real. Por mais que a gente se esforce para superar algum objetivo ou até mesmo alguém, talvez nunca consigamos, pois dependendo da nossa condição física ou financeira ou outros fatores, como é o caso do Rock Lee não ter chakra, às vezes a muralha que a gente quer derrubar nunca irá cair. Em terceiro lugar, temos aqui uma luta de um personagem muito amado de Naruto Shippuden, que é o Shikamaru. Temos aqui Shikamaru versus Hidan. Essa luta, na minha opinião, é um dos pontos mais altos de Naruto Shippuden. Em uma época onde os ninjas ainda usavam estratégias kunais e tudo era muito mais balanceado, essa luta do Shikamaru representa muito bem Naruto. Inclusive, antes do Naruto virar Dragon Ball, não é mesmo? E cara, pelo menos na primeira vez que eu vi essa luta, ela realmente me emocionou. E esse foi provavelmente o maior momento do Shikamaru em todo Naruto. Toda a coreografia e reviravoltas dessa luta é tudo muito bom, além de ter um fator emocional para o Shikamaru, já que o Hidan matou seu mestre. Então temos aquele momento emocionante do Shikamaru com o isqueiro que fez muito marmanjo chorar. Maldito
Malditos Ninjas Cortadores de Cebola. Em quarto lugar, temos a luta que provavelmente é a mais bem animada de todo Naruto, que é Obito versus Kakashi na dimensão do Sharingan. Cara, essa luta entre o Obito e o Kakashi no Kamui é absolutamente cinema. Muito provavelmente essa luta é a luta mais bonita, falando apenas de estética e animação de todo Naruto, além da direção de toda a luta ser extremamente bonito e dinâmico. E essa luta também é muito emotiva, com os flashbacks mostrando o Kakashi e o Obito treinando quando crianças e agora eles quase se matando quando adultos. Essa é uma luta extremamente bonita, frenética, emocionante, coreografada. Inclusive eu recomendo muito que vocês revejam essa luta, porque eu acho que muitas pessoas deixam essa luta passar e não veem o quão bonita e quão boa é essa luta. Essa luta é porradaria pura. Em quinto lugar, temos aqui uma luta que, na minha opinião, é a melhor luta de Naruto até hoje, que é Naruto versus Gaara. Cara, essa luta pra mim é tipo o auge de Naruto quando falamos de empolgação, pois nessa luta temos o melhor do Kishimoto em Naruto, e no caso, antes da luta do Naruto versus Gaara, a luta que acontece é a do Gaara versus o Sasuke. O Sasuke realmente dá um trabalho ao Gaara, só que a marca da maldição começa a corroer o corpo dele e o Sasuke fica paralisado. E para piorar toda a situação, o Gaara prende a Sakura. Então cabe ao Naruto salvar o dia. E é nesse momento que o Naruto finalmente controla um pouco do seu próprio chakra e quebra o Gaara na porrada. Mas então o Gaara começa a soltar o Shukaku e ele fica gigante. E nesse momento todos os personagens ali estavam ferrados mais uma vez. Então o Naruto tem que fazer seu jutsu de invocação. Então ele faz a invocação e finalmente temos a primeira batalha épica de kaijus, um sapo gigante ninja versus um gato de areia gigante ninja. E aí nesse momento já está tudo muito épico. Naruto provou ali quem é o protagonista, o Sasuke tá todo paralisado, Naruto. Porém, o sapo não tem garras para se agarrar no Shukaku, para então Naruto derrotá-lo. Então Naruto precisa fazer a transmutação no sapo gigante. Então a primeira coisa que vem à mente dele é a raposa de 9 caudas. Então temos um vislumbre da raposa demônio e o Naruto em cima dela e a porradaria de Kaiju estancando. Eu só sei que nesse momento eu tava vislumbrado, eu não conseguia nem piscar, meus amigos. E essa é a minha luta favorita de todo Naruto. Essa luta é épica demais. Inclusive reveja essa luta também, é maravilhosa. Em sexto lugar, vou falar aqui sobre o nosso querido Sasuke, nosso querido Itachi. Essa é uma luta maravilhosa, talvez a luta mais esperada de todo Naruto por muitos fãs. Desde o Naruto clássico temos a espera por essa luta no modo sério, já que tivemos uma no clássico que nem pode ser chamada de luta. E quando essa luta chega, quando o Sasuke já está no ápice dele e o Itachi está ficando quase cego, essa luta entrega tudo para a gente e ainda mais. Provavelmente falando apenas de coreografia de luta, essa possivelmente é a melhor luta de todo o Naruto. Tem ilusão, tem o Sasuke usando o Shuriken elétrica, tem troca de espadas, tem soco, chute, porrada, tem Susanoo, tem Kirin, tem chamas negras, Mangekyo, e também um ponto forte dessa luta, pelo menos no anime, é a animação, que os caras se dedicam muito para fazer. Você vê que os caras realmente se dedicaram muito para fazer essa luta. Eles colocaram muito amor. E se eu não me engano, essa é a primeira vez que vemos o Susanoo em toda a série de Naruto. E também onde temos finalmente um pouco da explicação do Mangekyo Sharingan. E o ato final dessa luta, com o Itachi selando Orochimaru e também deixando o Sasuke vivo, deixa muitas perguntas no ar. E então você não quer parar de ler e nem assistir o anime Naruto. Então, cara, eu sei que nessa época aí foi o melhor momento de Naruto pra mim. Puramente hype. Em sétimo lugar, temos Naruto versus Pain. Se já falamos sobre a luta decisiva do Sasuke, está na hora de falar sobre a luta decisiva do Naruto, que é Naruto versus Pain. E bem,
essa luta é simplesmente cinema, por vários motivos na real. Primeiro, que foi o Pen que matou o Jiraiya e também destruiu a Vila da Folha. Então já estávamos doidos para ver o Naruto dando tapa na cara desse revoltado de cabelo laranja. Então quando o Naruto chega ao som de Linkin Park e ao som do grito da Sakura no último momento para salvar todo mundo, é absolutamente épico. E também temos a volta do Rasengan Shuriken, que o Naruto não podia usar em sua forma normal, mas em sua forma Sannin ele pode muito bem usar à vontade. Toda a coreografia dessa luta é boa. Essa luta, igualmente Naruto vs Gaara, tem de tudo um pouco: porradaria, invocação, Rasengan Shuriken, estratégias, reviravoltas, Kyuubi se soltando, Pen levando porrada pra todo lado, Hinata sendo machucada, finalmente o quarto Hokage aparecendo, e o final da luta é muito épico, tudo é emocionante. Que luta maravilhosa, meus amigos. Em oitavo lugar temos Sasuke versus Deidara. Essa é uma luta interessante se você pensar que o Sasuke até o momento estava mais para vilão do que para herói. E o Deidara e a Katsuki basicamente eram os vilões da história. É muito legal ver o herói batendo no vilão? É claro que é, mas é sempre muito mais legal ver o vilão batendo em outro vilão. E essa luta é provavelmente a primeira onde vemos o Sasuke realmente lutando a sério, pois já que ele derrotou o Orochimaru basicamente com seu Sharingan, sem nem mesmo trocar golpes, nesse caso aqui podemos ver todas as habilidades dele, e contra um oponente muito legal que é o Deidara, que inclusive já tinha lutado contra o Itachi antes. Então podemos ver mais o Deidara, que nesse momento já tinha vencido o Gaara, e o Sasuke, que já tinha vencido o Orochimaru. Então na época essa luta era bem hypada e não decepcionou. Temos o Deidara usando tudo que ele pôde, usando literalmente seu 100%, e temos o Sasuke também usando seu 100%. Inclusive no final dessa luta muitos dizem que o Sasuke só ganhou por causa do roteiro, mas me digam aí o que vocês acham sobre isso. Foi roteiro ou não o Sasuke ter escapado da explosão? Em nono lugar temos Obito e Kakashi versus Ninja da Pedra. Cara, confesso pra vocês que quando chegou nesse flashback da história do Kakashi, eu fiquei super engajado para saber o que aconteceria depois que a Rin foi sequestrada. E cara, toda essa sequência de ação do Obito e o Kakashi lutando juntos é muito maneira. E aí o Obito desperta seu Mangekyo, então os rivais que não se gostavam deixam as diferenças de lado para lutar contra o inimigo em comum. A animação tá excelente, a trilha tá incrível, e esse pra mim é um momento que me marcou muito. Inclusive um dos poucos personagens que eu queria que voltasse na guerra era a Rin, pois eu realmente queria ver um pouco mais dessa garota que morreu muito cedo em Naruto. Em décimo lugar, para finalizar a nossa lista, temos Gai versus Madara. É meio até estranha de ser tão hypada se você parar para pensar, e tão lembrada, pois durante boa parte ou na maior parte do anime, o Gai foi esquecido. Então de repente ele estava lá na guerra enfrentando o Obito, e depois foi para o X1 contra o Madara, e esse Madara já estava muito OP, muito apelão. E durante todo o anime e mangá ouvimos sobre os 8 portões que eram muito poderosos e tudo mais, porém isso foi levado de lado basicamente por todo o Shippuden e por todo o clássico, pontuado em alguns momentos. Então quando Kishimoto resgatou isso aí, e ainda mais contra o Madara, foi hype demais. E outra coisa muito legal é que no Naruto clássico tinham muitas lutas em Taijutsu, algo que se perdeu em partes no Shippuden. Então ver o Gai que luta Taijutsu usando seus maiores golpes contra o Madara, que nesse momento era o vilão final, foi épico demais. E tanto na animação quanto no mangá é muito bonito. Então essa luta realmente arrepia. E é isso aí, rapaziada. O que vocês acharam das lutas que eu falei aqui? Você concorda, não concorda? Tem outras lutas que deveriam estar aqui? É claro, tem muitas lutas em Naruto e nem todas daria para colocar aqui, mas quem sabe eu faço uma parte 2. Então, por favor, se gostou do vídeo, já dá o like e inscreva-se, que ajuda demais. Meu canal é pequeno, então o YouTube não recomenda muito, e eu agradeço sempre você que assistiu até o final. E comenta aí suas 10 melhores lutas de Naruto, ou uma luta que eu deveria falar aqui e esqueci. Obrigado por tudo e fui!